obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. Que belo encontro! Muito obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. É o encontro, meu irmão, alegra hoje. Até aqui o nosso Deus nos ajudou. Era um sonho, hoje é realidade. Até aqui o nosso Deus nos ajudou. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. O que a noiva tem que este mundo não tem? O que a noiva tem que as igrejas não têm? O que a noiva tem que as religiões não têm? A transformação e ressurreição também. A noiva tem coluna de fogo, palavra original, somente a noiva tem. O profeta Elias e Malaquias, o sétimo anjo para os nossos dias. Viva, viva, viva a igreja primitiva. Primeiro foi com Paulo e agora é com Elias. Sempre perseguida, jamais será vencida. Palavra original não se desoriginaliza. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é tua, ela não é minha, ela é de Deus, continuará. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e em seguida pela oportunidade de se colocar em vossa frente
em frente da esposa do Cordeiro. Talvez diríamos que espalhada por este Moçambique grande. Vou diretamente na minha leitura para poupar o meu rico tempo. Gostaria de ler precisamente no livro de Efésios 6, uma escritura bem conhecida. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notário o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar deles livremente, como me convém falar. Oremos. Ó Pai Celestial, o autor da vida, aquele que ordenou dizendo que haveria uma noiva que sairia de todas as nações, tribos, línguas e raças. Aqui estou, meu Deus, com meu rosto virado em direção à congregação invisível. Me ajude, por favor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Tu és ainda Jeová Jireh. Prova, Senhor, a cada um. Supera, Senhor, as nossas necessidades. Cura, Senhor, todos aqueles que estão doentes. Dê graça, Senhor, e para que continuemos em pé, parados inabalavelmente, como aquela rocha, aquela casa que estava edificada sobre
a rocha. Choveu, soprou, todavia aquela casa estava intacta, porque havia sido construída em cima da rocha, como crente construído sobre a revelação. Comece conosco, Pai, e termine conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. O Senhor lhes abençoe ricamente. Este é o meu voto a favor de cada um de vocês. Queria aproveitar esta rica oportunidade que me é dada para agradecer a cada um de vocês, aqueles que já se banharam as suas espadas e se juntaram a nós, ou mesmo se colocaram em linha de frente para enfrentar o diabo. Como acabamos de ler aqui na Palavra de Deus, onde somos aconselhados a vestir toda a armadura de Deus, porque estamos na batalha, como o profeta diz, que nós estamos no piquenique, mas estamos precisamente numa batalha. Não batalha que talvez tenha surgido aqui, mas dando a continuidade daquela mesma batalha que começou no céu, que poderá terminar aqui na terra. Como é do vosso conhecimento de que depois daquela grande bênção que tivemos durante a dedicação dos 2 tabernáculos, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo do nosso Senhor, foi grandemente provocado. E depois de ter sido provocado, entrou em ação. Talvez diríamos que tudo isso foi depois dele ter tentado parar o trabalho que estava sendo feito. De várias maneiras, o diabo tentou nos deter para que o trabalho não pudesse, digamos, ir avante. Todavia, Deus comoveu os corações dos seus filhos, e os seus filhos se disponibilizaram, trabalharam incansavelmente noite e dia, e finalmente tivemos aquele sucesso que atraiu os irmãos, digamos, ao nível nacional. E talvez nesse agradecimento que estou a tentar expressar, talvez não poderia assim expressar cabalmente, mas tivemos
ajuda de irmãos que nos consolaram, que nos ajudaram, que nos que citaram as Escrituras, que disseram palavras edificantes para nos fortificarem neste momento, nesta batalha. Embora que saibamos que já estamos como que precavidos, ou já criamos resistência depois de tantas batalhas ao longo desta jornada. Mas os irmãos nos apoiaram, talvez podia-se dizer que de Rovuma ao Maputo. Os irmãos se posicionaram conosco, nos aconselharam a não se agitar e muitas outras palavras de encorajamento que os irmãos já nos enviaram. Queríamos dizer que Deus abençoe a cada um de vocês, porque logo que terminamos com aquela festa, creio que deve ser do conhecimento de cada um de vocês, o acusador se levantou, acusando a todos, praticamente a partir do pastor aqui, os diáconos, minha família, até minhas noras. Ninguém escapou desta acusação, que foi desta crítica que foi levantada. E talvez dizer que a igreja deve estar precavida e preparada para essas coisas, porque já fomos como que advertidos de antemão, e não são coisas novas, são coisas que sempre aconteceram. Tentávamos mostrar aos irmãos que o profeta falou a respeito disso mesmo, nesta mensagem que estávamos a citar. Que está como que nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Falando o nosso profeta aqui a respeito do pastor Neville, ele diz, e o irmão Neville passa por muitas tensões e sofrimentos que ele não os mostra aqui no tabernáculo. Porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão de vida das pessoas, eu sei pelo que ele passa muito disto. Veja, e ele certamente passa sobre muito labor e tensões e coisas. E vocês pessoas aqui o sustenham como Josué e Caleb sustinham as mãos de Moisés. É engraçado que havia estes irmãos que apoiaram o homem de Deus para que o povo de Deus pudesse ter vitória. Enquanto que do outro lado havia irmãos Datá e Coré que tentavam destruir o programa. Aqui havia esses
dos irmãos que estavam, que pareciam talvez lambebotas, mas todavia eram homens que captaram a visão, que sabiam que Moisés era servo de Deus. E eles sabiam que Deus havia o chamado. E eles queriam estar com ele, o apoiar em tudo. Em tempo de apertos, em tempo de rejeição, quando os outros irmãos se levantaram contra Moisés, eles não tomaram partido com aquilo. No parágrafo 80 ele diz: amem uns aos outros, acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tenta dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande. Agora eu vou pedir aos irmãos que possam colocar alguma dos vídeos e fotos que tiramos durante o encontro. Parece que o profeta estava a falar a nosso respeito, que já somos um grupo bem grande. E é verdade, já somos um grupo bem grande. Mas ouçam a advertência dele aqui. Ele diz grupo grande, mas lembra-se da minha advertência. Seja, Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Só Satanás tentará fazer tudo ao seu alcance para nos espalhar, para nos dividir, para nos destruir. E o profeta diz aqui: mas lembra-se da minha advertência. Por isso a gente diz, temos que ler. Quando você lê, quando você acompanha os cultos, quando você escuta as fitas, você fica bem informado, de tal modo que quando algo acontece, você já está como que bem advertido e você fica precavido. E quando levanta um assunto desta natureza, você já sabe que é aquilo que foi predito e você consegue se posicionar inabalavelmente. Lembra-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo. Só o diabo, quando chega-se um momento, na maioria das vezes, o diabo tem um momento em que ele chega. Quando Deus estava ainda trabalhando, criando, falando e as coisas já acontecendo, não foi naquele tempo que o diabo apareceu. Todavia, quando tudo já havia sido criado, quando tudo já estava em ordem, podemos aqui aprendermos uma lição de que precisamente quando tudo aqui já está como que em ordem, trabalhou-se, dedicou-se, e foi precisamente naquele momento quando Deus já havia acabado o seu trabalho. E ali estava Adão e Eva, em paz. É quando o diabo chegou. É um bonito antitipo aqui, que nós podemos ver
que depois de tanto trabalho o diabo tentou nos barrar, nos privar disto, usar talvez alguns irmãos para desencorajar ali e acolá. Todavia, as pessoas desempenharam-se, trabalharam e finalmente o trabalho foi concluído. Quando Adão e Eva estavam ali, depois de todo o trabalho, é quando o diabo chegou e semeou discrepância. E é exatamente este momento em que o diabo nos aparece e atira em tudo, lança quase praticamente tudo contra todos, acusa este, acusa aquele, assim sucessivamente, e ele atirará em tudo, mesmo que tenha que... essa parte é muito bonita. Queria que isto aqui pudesse chegar bem. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele, ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com você na quietude e coisas assim. Só o diabo fará um plano de trazer alguém entre nós. E vamos lhe chamar de tudo. Pode lhe chamar de diácono, pode lhe chamar de pregador, pode lhe chamar de administrador, pode lhe chamar, seja lá o que for, mas sem saber que é um agente do diabo. Sem saber que é alguém que o diabo... Não agente é aquilo que talvez um pode pensar de uma maneira assim, tão esquisita, de que... agente de diabo. Porque às vezes as coisas, quando são faladas assim, as pessoas olham para muito longe. Mas estamos a falar de alguém que vem e ali está, talvez confiado ali, confiado acolá, sem saber que a semente que jaz dentro da alma dele. Aqui fora, pode parecer um irmão, pode parecer muito útil nisto e naquilo, mas sem saber que o diabo permitiu para que na devida altura, quando ele quiser lhe usar, enjeite veneno através dele e ele comece a espalhar o seu veneno ao redor da igreja. E vamos acompanhar, irmão. E fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com um tipo de coisa venenosa. E ele começará a ir com isso através da igreja. Ele começará a ir com isso através da igreja. Ele toma aquilo aí, dá aquele, nessa ocasião, envia a mensagem para aquele, envia veneno dele para aquele, envia veneno dele para aquele, para este, para aquele, ao nível, praticamente ao nível nacional, semeando, espalhando, envenenando, não com a intenção de ajudar, mas com a intenção de destruir. Meu Deus! E ele começará a ir com isso através da igreja, a ir com aquela coisa venenosa. Não tomem partido disso.
não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e doces e amáveis um para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou mulher, ou seja quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Neste momento de acusação, de críticas, de coisas que talvez Deus já nem sabe onde está. Me refiro a pecados que talvez um irmão anos atrás confessou e Deus o perdoou. E Deus lança aquilo no mar do esquecimento. Mas um crítico vai mergulhar naquele mar do esquecimento e ele vai atrás daquele pecado de um determinado irmão, de uma determinada irmã, de um determinado ministro, e ele vai tentar pegar aquilo que Deus já esqueceu e tenta trazer, mostrar que veja, este é assim, este é aquele. Agora, irmão, todos nós dependemos do sangue. Ninguém que pode dizer que nunca pecou. Eu não queria, talvez, neste momento, ter que falar de alguns pecados, talvez desses supostos mentores, porque podíamos falar também de pecados deles. Porque ninguém está isento de pecado. Todavia temos um mediador, temos uma fonte cheia de sangue que emana das veias de Emmanuel, em que o pecador, independentemente do que a pessoa tenha feito na vida, seja lá o que foi, o que fez, prostituiu, foi feiticeiro, foi aos curandeiros, foi o que comeu pessoa, seja lá o que a pessoa tenha feito, desde que a pessoa tenha acertado, desde que a pessoa tenha confessado, desde que a pessoa tenha pedido perdão, nos olhos de Deus essa pessoa é tida como, é vista como branca, como a lã branca. Mas o diabo, ele fica sempre a acusar que, mas esse aqui cometeu adultério, cometeu prostituição naquele dia, naquele ano. É assim que o crítico faz. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo continuará fazendo até aquele dia que vai se colocar corrente sobre ele e ser arrastado para aquela prisão. E o engraçado é de que quando a gente falamos sobre este diabo que o irmão Branham, Satanás, que está a falar aqui, que Satanás virá, parece talvez uma imaginação de que talvez Satanás virá. Mas está-se a falar mesmo de Satanás. Está-se a falar daquele mesmo diabo que esteve lá. Porque o diabo tem uma maneira, tem um canal pela qual ele também usa para fazer com que os seus negócios se progressam. Tem uma maneira pela qual também ele trabalha. Exatamente o que o diabo fez lá no céu. Estamos a falar do mesmo diabo. Se você quer o conhecer, siga a sua trilha e vai descobrir que ele trabalha exatamente da mesma maneira. Quando começou aquela primeira guerra lá no céu, foi precisamente da mesma maneira.
o diabo viu multidões e multidões de anjos que adoravam a Deus. E aquilo não lhe agradou. Da mesma maneira que está a falar aqui, já dizendo que somos um grupo bem grande. E aquilo não agradou ao diabo. E ele tinha que fazer alguma coisa para tentar contrapor. E ali o diabo começou a ir com a coisa venenosa no meio dos anjos. E aquilo era através de conversas, ou através mesmo de mensagens. Porque a maioria dessas descobertas que nós estamos a descobrir agora não quer dizer que não existia, já existia, só que nós ainda não tínhamos descoberto. Por isso se chama descobrir. Portanto, o diabo atuou da mesma maneira que ele atuou lá no céu. Ir ao redor com alguma coisa venenosa, e ele foi falando no meio dos anjos, foi acusando a Deus, foi tentando roubar a hora que Deus tinha. Certamente aquilo aí não foi talvez por boas palavras, foi acusando, foi falando contra o Criador. Até alguns anjos acharam que era uma boa ideia, acharam que era verdade, e foram arrestados, foram levados, foram enganados. Agora, você como crente verdadeiro, que bem conhece essas coisas, por isso nós acabamos espalhando o que o crítico disse, para que cada um tenha acesso. E cabe a você, se você quer acreditar o que o diabo disse, eu quero acreditar o que a palavra disse. Tudo está à sua disposição para que você faça uma escolha. Mas a verdade é de que faz-me lembrar naquele momento quando os demais estavam se retirando, e Pedro se levantou e disse: onde iremos nós? E esse tipo de pessoas que estão sendo procuradas na mensagem, pessoas que já estão como que revelada de que isto que estamos a fazer é um negócio de Deus, revelada de que isto aqui não é negócio do homem, isto aqui não é a capacidade humana, isto aqui não é a esperteza do homem, mas isto aqui trata-se de um programa bem planeado por Deus. E esse tipo que vai se firmar quando os ventos estiverem a soprar, quando a chuva estiver a cair, esse tipo que pode dizer: mas onde nós iremos se é aqui onde nós achamos as palavras da vida? Ok, deixa eu continuar a ler onde estou a ler. E ele diz: Satanás não ficará assim. É verdade que nós podemos pensar que talvez é Satanás que há de vir, mas não é Satanás, é um irmão. Satanás virá vestido de um irmão. Satanás virá vestido de uma irmã. Você nem vai assumir, nem vai suspeitar que é Satanás. Vai pensar que é simplesmente um irmão, é simplesmente uma irmã. Ela chega, começa a atrair para falar contra este, contra aquele, assim sucessivamente. E você vai pensar que é uma irmã, é minha amiga, é meu amigo, é meu amigo de peito, sem saber que é o diabo, é Satanás que vestiu-se daquele irmão. Aquele Satanás que esteve lá no céu, que foi atirado,
Veja como eles trataram com ele quando lhe foi descoberto. Meu Deus, não brincaram com ele, lhe atiraram. Sim, enjetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto através da igreja. Não tomem partido disso. Não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e doces e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é um pastor de ovelhas e vocês deem respeito. É o profeta que está nos aconselhando. Ele os guiará até o fim. E porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. O inimigo virá. E ele está nos advertindo. O inimigo virá. E qualquer igreja tem que saber que o inimigo virá. É possível que ainda não veio na sua igreja, mas um desses dias o inimigo virá. E como é que nós detectamos que o inimigo? Ele aparece quando as coisas estão caminhando bem. E ele tenta frustrar o trabalho que está indo bem. É desta maneira que se descobre que é o diabo. Estávamos a seguir aquele canal de como o diabo, quando tudo havia sido trabalhado, o diabo apareceu e semeou discrepância no jardim de Éden. Lembro-me quando Pedro e João oraram a favor daquele doente. E o doente, aquele coxo, melhor dizendo, de nascença, foi curado. E aquilo fez com que o diabo ficasse zangado. E eles foram levados e encerrados na prisão por ter curado um doente. Que mal que eles haviam feito. Paulo, quando orou a favor daquela feiticeira, não vamos dizer feiticeira, aquela curandeira, e expulsou aquele demônio que operava nela. Foram levados também, postos na cadeia, por ter feito alguma coisa boa, não por ter feito algo assim, digamos, errado. E é o mesmo diabo que está operando, é o mesmo diabo que está visitando este tabernáculo. Eu estava a pensar que nós por aqui, no tabernáculo de Xingoze, já estamos acostumados e descartamos um pouco rápido, embora que ainda temos que ir atrás dos promotores. Mas veja onde o trabalho foi bem feito. Alguém me dizia, na quarta-feira vieram poucas pessoas, assim sucessivamente, em Canongola. Eu comecei a pensar, meu Deus, este é um momento em que você deve estar cada vez mais perto de irmãos. É um momento em que você deve estar bem perto do seu pastor, para não ser devorado, para não ser comido. Lembra-se, os lobos da tarde que não deixam ossos para amanhã. Eles entram para devorar, para comer, para destruir. Aquele exemplo que dizíamos que um leão chega e brama diante de um pequeno curral.
E ali, quando ele brama, algumas cabeças tentam escapulir e tentar procurar a sua própria, o seu próprio esconderijo. É ali onde vai ser seguido e ser comido. Cuidado ser comido com esses homens. Querendo o Senhor, poderão lhes conhecer abertamente e ficarão bem espantados. Que como é possível alguém que você chamava de um irmão, que talvez alguém que você pensava que estava um pouco perto do pastor, como Judas Iscariote, que havia sido confiado para guardar o dinheiro da igreja, todavia é aquele mesmo que o diabo injetou o seu veneno. Lembra-se Judas Iscariote? Ele veio de onde veio e já estava ali no meio dos irmãos e tinha que voltar para onde veio, porque era do maligno. E é um momento crucial, é um momento de tomada de decisões, onde faz-me lembrar de Moisés, parou numa pequena elevação e disse: quem está ao lado de Deus se aproxime a mim. Este é um momento que diríamos igual àquele. E ele parou e disse: quem está no lado do Senhor se aproxime a mim. Os demais que estavam como que entre confusos, atrapalhados, que haviam ouvido o que Datá havia dito, que haviam lido a mensagem de Datá e haviam, compreendido e tomado partido. E ali aquelas tábuas foram lançadas e a terra se abriu e todo aquele grupo foi engolido pela terra. Meu Deus. Queria talvez ler mais uma aqui. Já lançamos essas citações e outras que os irmãos lançaram também. Você pode ler. Acompanhe essas coisas. Não fique apacentando. Não fique no seu pasto, comendo o tipo de capim que o pastor não está a prover. Há de comer outro capim que lhe faz agitado e não saber como se firmar nesta hora de tentação. E ele diz aqui nesta mensagem: humilha-te. No parágrafo 40, não se esqueçam, este tabernáculo perderá a sua força. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontado. Cada arma do inferno está apontado a nós, apontado ao pastor, apontado aos tabernáculos. Armas, setas, inflamados. Aquilo que o diabo faz uma fogueira e procura as suas setas e mete todas elas ali naquela fogueira e ficam tão avermelhadas, e ele vai tirar uma por uma e lança no coração de alguém. Se você não tem o escudo da fé para encaixar as palavras que você vai ouvir, porque não são assim setas naturais, são palavras que são faladas
picantes que vão diretamente do coração. Eu estava a pensar na acusação, numa das acusações do crítico. Sim, deixa eu continuar. Está a ver? Sim, eu ainda estava a ler aqui. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso. Ele está ocupando nisso. O negócio dele é esse. Esse é o negócio do diabo. De acusar este, de acusar aquele. Falar mal deste, falar mal daquele. Esse é o negócio do diabo. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Está a ver? Você sabe o que o diácono fulano fez? Você sabe o que este aqui fez? Você sabe o que este aqui fez? Você sabe como este aqui agiu nos anos anteriores? Você sabe? É o diabo. Diabo mesmo. Não pode pensar que é aquele irmão está possuído. É o diabo que está a usar a boca daquele irmão. É o diabo que está a usar o telefone daquele irmão. É o diabo que está a usar megas daquele irmão. É diabo. Não tente suavizar. É diabo mesmo, o Satanás, o inimigo. É diabo, não há outra coisa. É verdade que talvez você pode tentar suavizar, mas essa é a pura verdade. É o que as Escrituras nos informam aqui, é o que as Escrituras nos diz. E é um negócio do diabo. E ele vai dizer, ouça, você sabe o que o fulano fez? Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo. Esse aqui é o diabo. Não é outra pessoa. Mas muitas das vezes as pessoas dizem, não, mas é irmão. Mas é irmão vaso que está sendo usado por diabo. Diabo usa a pessoa. Não só que o diabo usa a pessoa. Até o profeta nos diz que o diabo é pessoa, demônios são pessoas. Pessoa que vai na igreja, que você pode chamar de irmão, mas sendo diabo, sendo demônio, que você chama de irmão, que você pensa que é irmão, que você pensa que é irmã, mas sendo diabo, diabo mesmo, encarnado. Você pensa que o diabo não faria alguma coisa depois de tanto sucesso que nós tivemos? Depois do diabo ter visto tantas pessoas que vieram, o diabo tinha que fazer alguma coisa, senão não haveria diabo. O diabo tinha que reagir, senão não haveria diabo. O diabo tinha que levantar, foi atrapalhado, foi provocado, foi invalidado, foi pisado. Ele tinha que tentar fazer alguma coisa através dos seus agentes. Só igreja do Deus vivo, acorde. Não é tempo de sonegar, não é tempo de dormir, é tempo de levantar e tomar a sua posição. O bem dele é de que o profeta já nos advertiu. Não era só advertir, são coisas que também aconteciam na igreja dele. Essas coisas não são novas. Sempre são duas. Sempre foram duas árvores interlaçando-se. Essas duas árvores, essas duas vinhas, esses dois espíritos que começaram lá atrás, Abel e Caim, vão continuar a caminhar. Veja quem fez o quê para quem? Quem levantou contra quem?
você vai ter uma ideia. Quem levantou contra o outro, Abel e Caim? A semente de serpente. E você vai descobrir quem levantou entre Judas Iscariote e o Senhor Jesus. Você poderá ter uma ideia. Quem está a levantar contra quem hoje? Quem está a levantar contra a igreja, contra os diáconos, contra o pastor hoje? É o mesmo diabo que queria, ou o mesmo diabo que matou Abel, quer nos matar, quer nos espalhar, quer nos destruir. E não aceite que o diabo nos destrua. E já houveram muitos que se levantaram, sabe? E a maioria, um bom número deles que estão no inferno agora. E eu creio que este trabalho tem uma missão de que ninguém poderá subsistir em frente deste trabalho. Pergunte os antigos irmãos. Eu dizia aos irmãos que uma vez, quando alguns se atreveram em querer vir a dizer: pastor, já chega esta mensagem, obrigado por ter nos trazido a mensagem, basta. E um deles, agora que estou a falar, não está em vida. Não queríamos falar sobre essas coisas, porque às vezes as pessoas podem não lhe compreender, podem pensar que é desejar o mal. E é verdade que essas coisas, quando você as faz, eu posso entender e eu posso te perdoar, mas Deus não vai te entender. Ele vai dizer que você deveria ter compreendido que este aqui é o meu servo. Nós podemos te perdoar quando te apanhar, mas Deus pode não te perdoar. Essa é a parte mais crucial. E este diz: pastor, gosta muito de dinheiro. Mas que absurdo. Pastor gosta muito de dinheiro. Que dinheiro? Você já me deu quanto? Já me viu a levar dinheiro de quem? As pessoas não estão cientes de que tudo que a gente faz está como que atachado ao ministério. A gente não vivemos as nossas próprias vidas. Nós vivemos pelos outros. Vivemos para os outros. Tudo aquilo que a gente faz é para o benefício da maioria. Não é dinheiro. Se eu conseguir dinheiro, eu podia lhe contar aqui que uma vez, Deus me abençoou e me deu 1 milhão nos nossos projetos. E eu queria que você soubesse que esse 1 milhão foi distribuído e acabou numa única semana. E eu nem consegui tirar talvez um dinheiro para comprar sapatos. E a maioria dessas coisas os irmãos é que me compram. Se tivesse sido você conseguir 1 milhão, todo mundo poderia te ver, todo mundo poderia saber que você tem 1 milhão. Mas imagine 1 milhão de meticais, alguém consegue distribuir e ficar sem nada. Lembra-se, a vida interna é viver para os outros. E é o que temos tentado fazer. Senhores, Deus tenha misericórdia de vocês. Companhia Datá e Coré.
Qualquer coisa que a gente faz é precisamente atachada para o trabalho do Senhor. Eu não sei desde quando que, assim, digamos, pude fazer alguma coisa que não estava como que ligada ao trabalho do Senhor. Qualquer coisa que me viu a fazer tinha um propósito que talvez você nem sequer sabia. Pensava que talvez o pastor só está ir na machamba, só está ir nas minas e é só ir para procurar dinheiro dele. O pastor não procura dinheiro dele, procura dinheiro da maioria. E você não está ciente disso. Você diz, pastor, gosta de dinheiro. Senhor, se gostássemos de dinheiro, estaríamos a conduzir bons carros. Há pastores que têm helicópteros. Estaríamos muito longe se fôssemos como os outros. Imagine todo esse dinheiro que a gente espalhamos mensalmente ao redor deste Moçambique grande. Se fosse para pôr no estômago. Imagina todo o dinheiro que se usou para a construção, se fosse para comermos. E você, crente, vai ser induzido por alguém para suspeitar que talvez o pastor gosta de dinheiro. Você não conhece o seu pastor. Você não conhece as obras que estamos a fazer. Não conhece que o Senhor é o nosso investimento. Não esqueça, amados irmãos, Deus não vai perdoar se você não dar conta e respeitar essas coisas. Eu estava a pensar que quando a gente viemos aqui, praticamente a maioria das coisas que nós tínhamos que vender. Vendemos tudo o que nós tínhamos. Vocês viram um dos pastores que passou por aqui, que nos contou, que contou para alguns, que compramos algumas coisas que o vosso pastor vendeu quando queria vir aqui. Vendemos o que tínhamos para levar esse dinheiro para vir aqui. E hoje você diz, pastor gosta muito de dinheiro. Eu não sei se a sua boca não será queimada. Como eu dizia, ainda não tenho uma hora de mulher. Ok. O diabo mesmo zangou. O mesmo diabo que zangou no seu lar. Quando viu todos aqueles anjos. Quando viu todos aqueles adoradores adorar a Deus. Começou a ir ao seu redor. Com seu dito, não dito. E nós sabemos que é o mesmo diabo. E ele usa o mesmo canal que ele usou lá. E as pessoas não são cientes mesmo. Como que bem resoluto que é o mesmo diabo. Pensa que diabo é uma história. Diabo é um dito, não dito. Diabo é real. Diabo está aqui. Diabo costuma vir na igreja. O mesmo que levantou Datá e Coré. Como eu estava a mencionar essa questão aqui? Porque a verdade é de que se você mesmo quer ajudar, o caminho para ajudar um irmão ou uma irmã é esta aqui detalhada pelo Senhor no livro de São Mateus 18. Se você ver um irmão errado, o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre tu e ele. Se você vê um irmão que está errado, um irmão que você supostamente acha que está errado, vai falar com o irmão. É aqui onde nós dizíamos que Paulo recomendou que não pode aceitar a acusação contra um ancião sem que haja 2 testemunhas ou 3.
Se você acha que o irmão está errado, vai falar com ele. Por que não vai falar com este irmão? Por que não vai falar com o pastor? Por que você não vai falar com este irmão que você diz que ele roubou o dinheiro? Por que não vai falar com ele? Por que não vai falar com aquele irmão que você acha que faz parte, foi ao curandeiro? Por que não vai falar com aquele irmão que você acha que é feiticeira? Por que não vai falar com aquele, com este? Por que não vai falar com ele? Você é mentiroso, não tem matérias. Por isso você não tem a ousadia dele falar com ele. Se você tivesse matérias, ia falar com ele. Mas você sabe que isto aqui é rumores. Isto aqui é aventura. Você não sabe se realmente o irmão está naquilo que você ouviu ou não. Se você conhece que o irmão está em causa, é fofoqueiro ou fofoqueira, vai falar com a pessoa, levante o assunto dele o assunto que está em causa, fofoca dele que fez, levante, encare o irmão. Se não aceitar, chame a segunda pessoa. Se não aceita, leve o assunto para a igreja. Essa é a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Agora, se uma pessoa diz, fulano fez isso, fulano fez isso. Agora, você que sabe, eu não sei nada. Eu não sei se aquele roubou, eu não sei se aquele foi ao curandeiro. Você que estava com ele, que o acompanhou ao curandeiro, talvez quando você foi lá no curandeiro e disse que o seu irmão estava aqui, você que tem matéria, fala com ele. Não diga a mim, não diga aquele. Fala com ele primeiro, você. Mas sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque não tem matéria. Não é verdade. É mentira, faz parte também de fofocas. Meu Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele, os dois. Entre ti e ele só os dois. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. A 3ª vez em que você chama a igreja entra aqui na 3ª vez. Está vendo? E se também não escutarem a igreja, considere-o como um publicano, um gentio e publicano, já é laçado nas mãos do diabo. E eu queria talvez tentar colocar este assunto aqui. É do vosso domínio que geralmente quando uma pessoa era pega, você é pego a fazer um pecado, como no caso deste aqui que estava sendo dito que vocês já apanharam, ele roubou, ele mostrou um espírito de arrependimento. Quem te disse que ele mostrou um espírito de arrependimento? Falamos com o homem aqui. Ele tentou escapulir, lutamos muito para ele aceitar. Tínhamos que procurar uma maneira para lhe induzir a falar. E você diz, não mostrou um espírito de arrependimento. Aonde você estava? Roubaram junto? Você estava neste caso? Está a usar, induziu a igreja para lhe colocar nas mãos do diabo. Já estava nas mãos do diabo. Você espera que talvez alguém que faz uns 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano a roubar, ainda tem graça de se levantar até ser apanhado. Tem misericórdia. Senhores, por que se interferem com coisas que não lhes diz respeito? Senhor, você não está trabalhando. Procura trabalho. Faça alguma coisa que tem produção do que tentar colocar pedra de tropeço aos filhos de Deus.
Até Jesus disse que seria melhor se você tivesse procurado uma corda e ir procurar uma mão, uma pedra bem grande e se amarrar com aquela pedra e talvez pedir às pessoas amarrar no seu pescoço uma corda e amarrar numa pedra e pedir às pessoas para vir com você com aquela pedra e chegar na ponte e lançar vocês os dois e você não viver por causa do peso daquela pedra. Seria melhor do que se tornar pedra de tropeço para os filhos de Deus. Você não achará misericórdia em algum lugar. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Não se lembra de Acã? Quando Israel finalmente atravessou o Rio Jordão? E Acã fez o que ele fez. E Israel foi cair na batalha. Os irmãos inocentes foram mortos por causa do pecado de Acã. Amados, não provoque que alguém fique fraco por causa das suas mensagens. Não provoque que algum irmão se fraqueça por causa da sua conduta. E o que aconteceu com Acã? Foram na batalha, quando chegaram lá, foram escuraçados e mostraram os seus calcanhares. Aquilo que não deveria acontecer com Israel, porque a coluna de nuvem e a coluna de fogo ia adiante. Mas quando aquele pecado foi praticado, fez com que Deus pudesse retirar-se, porque o pecado estava dentro de Israel. E ali Josué chorou todo dia, prostrado aí a pedir a ajuda de Deus. E o assunto foi anunciado. E Acã foi dito. E ele ouviu que estava a se procurar da pessoa que causou tudo aquilo. E tinha que se procurar, tinha que se transpirar, lutar, até ser agarrado. Quando ele foi agarrado, não teve pena. Não achou misericórdia, tomaram tudo que era dele. Não sei se são aves que ele tinha, bois que ele tinha, panelas e peneiras, sapatos e sandálias que ele tinha. Tudo que era dele foi tomado, fizeram um montão, apedrejaram, a queimaram. Essas coisas ainda estão se repetindo, querido. Eu não sei como que você vai se arranjar, irmão. Você já era. Você vai levantar mesmo aqui, irmão. Você vai levantar ser pessoa. Eu não vejo você ser pessoa. Eu duvido mesmo que você será pessoa nesta vida. Teria sido melhor você levar uma moa e se precipitar no rio Zambeze e morrer do que constituir uma pedra de tropeço para um filho de Deus. Deus tenha pena de você, porque não vejo você a ir mais adiante. Sabe, essa batalha que estamos a pelejar é a batalha que pelejamos quando o diabo se levantou. Você só poderá enganar aqueles que você enganou lá. Como eu dizia, que os irmãos de Rovuma ao Maputo reconhecem, sabem que este movimento é de Deus, este movimento não é do homem. E quando um povo consegue reconhecer o dom que Deus lhes envia, Deus abençoa aquele povo. É o que as mensagens dizem. É desta maneira, se você quer ajudar, vai falar com seu irmão.
aquele que tenta espalhar o pecado de um irmão não é para ajudar, é para destruir, é para infamar aquele irmão. Pior pecado, seja lá o que for que o pastor tenha feito. Falava há anos atrás, está me a aparecer agora, talvez é um momento oportuno. Noé bebeu, despiu e dormiu por causa de embriaguez. Um dos seus irmãos, um dos seus filhos, melhor dizendo, veio e apanhou a nudez do pai. E ele foi falar com os outros irmãos: vamos ver a nudez do pai, papai está nu ali. Vamos ver, vamos lá assistir. É um espetáculo gratuito. Vamos ver e zombar. Papai está nu. Vamos lá ver. E os outros disseram que não, nós não podemos fazer isso. A nossa obrigação é de. E aqueles dois levaram um pedaço, pegaram pano, um pegou num pedaço, um outro pegou num pedaço. Começaram a fazer, mas atrás chegaram, cobriram a nudez do pai, para que a nudez não pudesse ser vista. É o que se espera com o crente. Lutar, se o pastor estiver em erro, lutar para tampar a fraqueza do pai espiritual. Não é uma questão que você diz: professor pastor, eu quero lhes dizer, filhos meus, se você mesmo tem essa atitude, se você ainda não morreu, ainda falta um fiozito para você morrer. Bastando ter essa atitude em casa de falar contra pastores, vamos falar contra este, falar contra os diáconos, administradores, vocês estão mesmo numa embarcação furada que a qualquer altura pode afundar. Esta casa não irá a nenhum lado. Esta casa, o diabo vai pousar. A glória de Deus vai se retirar daquela casa. E o diabo vai se assentar. Vão ver o que as filhas vão fazer. Vão ver o que vai acontecer no vosso meio. O diabo vai lhes espalhar, vai lhes fazer espetáculo, vai lhes fazer descartável. Depois de ter lhes usado, vai lhes deitar. Pessoa que talvez as coisas estavam indo um pouco bem. Isso vai acabar. Meu Deus, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Meu Deus, ainda estou a continuar por um tempinho? Daqui a pouco eu vou terminar. Sim. Se você quer ajudar, informa o irmão. Vai falar com o irmão. Irmão, isto que você está fazendo está errado. Se o irmão arrepender, você o ajudou. Irmão, eu ouvi que você foi ao curandeiro. Me informa bem mesmo. O que aconteceu? O irmão pode começar... Não, nós já até ouvimos que foi no curandeiro X. Se ele negar, procurou uma maneira de espiar até lá. Isso é que se faz. Se o irmão se arrepender, arrependeu, acabou. Não é uma questão que depois você tem que ir, divulga para este, divulga. Você já está a infamar o irmão, não está a ajudar o irmão. Você quer destruir o irmão. Dizia o crítico: isso aqui já se tornou uma questão familiar. Meu Deus, sempre foi familiar. Levi não trabalhava no templo com sua família? Seu avô, não sei lá, o próprio Levi, seus filhos e netos, e todos trabalhavam lá. Vai no tabernáculo, na voz de Deus hoje, vai apanhar filhos do profeta, seus netos, seus sobrinhos, são eles que estão a trabalhar ali. Mas e você, não sei como lhe descrever. Deus tenha pena de você.
Não está informado, ou sei lá. Sim. Não espalha, como foi dito, que fere o pastor e espalha o rebanho. Este é o objetivo do diabo, para nos espalhar. Irmão, não aceite ser espalhado. Não permita que o diabo lhe espalhe. Nós não vamos permitir que o diabo nos espalhe. Falava, sim, um outro assunto aqui. Tomar pecados que até Deus já esqueceu. Devemos fazer parte disto aqui, parte da coisa verdadeira, e se apegar com a verdade e não permitir que uma brincadeira de qualquer maneira nos agite. Parar como aqueles valentes de Davi, quando Davi havia sido rejeitado. Os seus valentes não lhe fugiram, se permaneceram com ele. Até havia sido aquela agitação toda, aquela rebeldia toda que Absalão fez. Lembra-se? Deixa eu tentar ler diretamente aqui. Quero ler aqui onde Absalão, o filho de Davi, se levanta contra o seu próprio pai. Levantar contra o seu próprio pai. Está a ver? O seu próprio pai que ajudou a andar, que talvez ali a colar e ajudava a deitar o seu excremento. Quando você vinha na mensagem, não sabia o que era o quê. 1 Samuel 15. 2 Samuel 15. Vou ler aqui no 2 Samuel 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corresse adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e aparava uma banda de caminho da porta. E sucedeu que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. E ele dizia, de que cidade és tu? Está a ver? Absalão que começou já, é outro assunto aqui. O Absalão começou já a tentar atrair as pessoas para si. Enquanto o pai, o rei Davi, ainda estava em vida, ele queria tanto ser rei em Israel. Ele queria ser rei, não tinha tempo de esperar o pai para morrer e para ele se assentar no trono para ser rei. Queria revoltar e matar o pai e ele assumir o poder. E ele tentou fazer isso porque ia no meio das pessoas tentando roubar os corações do povo de Israel para olhar nele. E esse Absalão era alguém que o pai tanto amava e havia confiado. E ele o permitia que fizesse alguns trabalhos, julgasse alguns casos. Mas ele já queria ser rei o mais rápido possível. E cuidado com esse espírito. Tentar lutar para ver se você pode ser pastor o mais rápido possível. Cuidado, morrer antes. E o que aconteceu com Absalão? Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra? Quem me dera ser juiz? Quem me dera eu ser pastor? Quem me dera... Senhor, se Deus não lhe chamou, você nunca vai ser pastor. Absalão não tornou rei. Toda a mania dele que tentar levantar contra o pai,
Lembro-me naquela guerra, quando aqueceu, e ali Absalão estava aí a correr com seu cabelo tão grande, amarrado, chegou num sítio ali, foi pego pelo cabelo. E ele estava aí pendurado entre a terra e os céus. Nem na terra não estava, nem no céu também não estava. Estava ali. Chegaram a acompanhar Joabe, disseram: senhor, você achou que é esperto? Você pensa que é alguém, não é? E terminaram ali mesmo quando estava pendurado. Pessoal, irmãos, isto aqui é o reino espiritual. As mesmas coisas que aconteciam no meio de Israel ainda acontecem na igreja espiritual. Mas o que eles podem precisar mesmo? E eu me pergunto, você se pergunte, essas acusações todas, você pensa é para tentar alinhar a igreja? Não coloque isso na sua cabeça. É a tentativa de ver se as pessoas podem levantar contra pastores e eles terem chance de serem pastores. É verdade. Dizia Absalão: que me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse a demanda ou questão, para que fizesse justiça. É o que ele queria. Meu Deus. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Está vendo? Tentou parecer mais bom do que o próprio pai. E a intenção era para furtar o coração do povo, para o povo ver que Absalão parece que nos ama mais do que o seu pai. Essa era a tentativa dele. E finalmente ele levantou contra o pai. Mas os valentes que sabiam que David tinha sido escolhido por Deus para ser rei, que sabiam que havia uma unção sobre David, que sabiam que David foi escolhido, tomado por Deus para não seguir aquelas poucas ovelhas. Não era a sabedoria dele, não era a escolha dele, mas é a escolha de Deus. Aqueles homens se apegaram a ele e não o deixaram. Embora que tudo isso estava acontecendo por causa do seu pecado, mas eles não se separaram dele. Se firmaram. E houve uma divisão jamais vista no meio de Israel. Esse estava no lado de David, aquele estava no lado de Absalão. Meu Deus, uma confusão autêntica. Estavam ali a caçar e David estava fugindo. Mas os valentes estavam ali, cobrindo, protegendo. Eles sabiam o que David era. Eles sabiam que Deus havia colocado a sua unção sobre Davi, e eles pelejaram até que tiraram aquele mal. E ali Davi estava saindo. Quero mostrar uma coisa aqui. 16, a partir do versículo 1. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrando-se com ele com um par de jumento abardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutos, de verão um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para que se monte nele, e o pão e as frutas de verão para os moços, comerem o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse ao rei:
onde está, pois, o filho do teu senhor? Disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino do meu pai. Está a ver? Naquele momento mesmo, quando o filho de Davi, Absalão, levantou contra o seu pai, o que aconteceu? Vieram alguns ao lado de Davi, lhe apoiaram, lhe ajudaram, lhe deram alimento, lhe deram transporte, lhe deram tudo o que ele precisava para se manter vivo durante aquele momento de rejeição. Mas veja o que aconteceu com este aqui, no versículo 6. No versículo 5. Chegando o rei David a Baurim, eis que dali saiu um homem de linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a David e todos os servos do rei. David, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Meu Deus, à sua direita e à sua esquerda. Estavam aí a proteger o dom que eles sabiam que este é um rei que Deus nos deu. Os valentes estavam deste lado, do outro lado havia outros valentes. Meu Deus, que coincidência! Como dizíamos que os irmãos nos apoiaram de Rovuma ao Maputo, pararam conosco neste momento de rejeição, momento em que um dos filhos se levanta contra nós. Todavia, os valentes irmãos, propriamente dito, que sabem onde saímos, que sabem onde estamos indo, que em breve vamos atingir o destino final, pararam conosco. Eu queria ler essa parte. E apareceu esse homem Simeu, que começou que era um coxo, e ali coxeando, apanhando pedra, atirar as pedras contra David, pedras de palavras, apanhavam pedras, lançavam, embora que os valentes estavam ali, e eles estavam passando ali quietamente. Veja o que aconteceu então. Apedrejavam com pedras a David e a todos os servos do rei David, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simeu, assim dizia: sai, 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 homem de sangue, homem de Belier. Estava a insultar a David tudo isso, palavrões e palavras: sai, sai, homem de Belier, homem de sangue. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, e cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Estava acusando. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao Senhor, meu Senhor? Deixa-me passar e tirar a cabeça deste cão. Levantou um dos valentes e desabanhou a sua espada e disse: por que vou deixar este cão morto amaldiçoar o meu Senhor? Deixa eu separar a sua cabeça com o seu corpo. Veja o que David fez aqui. Meu Deus, como isso nos influencia. Então disse a pessoa, filho de Deus, ok. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruá? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoar David. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais David a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas estranhas. Ok, deixa eu ler isso. Isso soa bem.
para os nossos críticos e adversários. Disse mais David, logicamente que são nossos filhos, não é? Disse mais David a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho que saiu das minhas estranhas procura a minha morte, quanto mais este filho de Gemini, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho. David e os homens também Simeu ia ao longo do monte de frente dele, caminhando, amaldiçoando, atirando pedra contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Está vendo? Esse homem foi amaldiçoando até levantar poeira. Levantar poeira com as mãos. A lançar poeira contra o rei David. Meu Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? Quando David estava a voltar, aquele homem começou a correr de novo com aquele homem coxo, veio a pedir misericórdia: por favor, me perdoa, rei, me perdoe. David disse: tá bem, vou lhe perdoar. Todavia, quando David estava prestes para partir, ele chamou o seu filho Salomão e disse: filho meu, não se esqueça o que Simei fez. Não deixa para que ele mora, que vai ao túmulo sem sangue. E ele foi vigiado. Cuidado, irmão, não faça isso. Não obrigue as pessoas a te vigiarem. Você está sendo vigiado com a visão da águia. Que Deus tenha pena de você. Estamos aproximando momentos, irmão, em que, como dizia aos irmãos, que Deus é Deus. Podemos até chegar a um momento em que seremos arrastados aos tribunais, talvez até sair nos jornais, enquanto que Deus está fazendo com que esta mensagem seja conhecida. Lembra, o Senhor Jesus trabalhou com as igrejas, foi trabalhando com as igrejas, finalmente ele foi arrastado e posto nas mãos dos governantes. João Batista fez a mesma coisa, foi trabalhando com os religiosos, repreendendo-lhes, chamando-lhes de todos os nomes. Finalmente foi cair nas mãos de Heródia. E ali, aquela vil menina, quando dançou e agradou a Herodes, pediu a cabeça dele e caiu morto nas mãos dos governantes. Essa mensagem vai terminar, ser conhecida, seja lá de que maneira. Pode levantar questões que talvez farão com que esta mensagem seja conhecida. E você tem que ter muita graça de saber qual lado a tomar. O que nós já vimos e ouvimos deveria ser suficiente para sabermos que lado a tomar, para não ser enganado por algo que levanta hoje e tenta lançar pedras contra nós, contra a igreja, contra o pastor e contra os diáconos, levantar poeira contra a igreja, contra os diáconos. Lembra-se quando Salomão subiu no trono e ele colocou os olhos sobre eles. Dizia aos irmãos: só por serem suspeitos já é um indicativo muito negativo. Deus lhe ajuda, irmão,
para que no momento em que essas coisas vão acontecendo, que ainda poderá vir a acontecer, que você tenha graça de saber que lado tomar. Eu gostaria ainda de repetir as palavras de Moisés, que disse: aquele que está no lado do Senhor, venha a mim. Ó Pai Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, essas coisas, Senhor, Tu as conheces. Os porquê que essas coisas estão sendo ditas desta maneira. O motivo por trás, o objetivo por trás. O Senhor sabe que não é para fazer algum mal, mas é para ajudar alguém em algum lugar. Senhor, falando a respeito desta questão, que talvez alguém em algum lugar, um irmão, aceitou que essa coisa venenosa pousasse sobre ele. E ele tomou e começou a ir com essa coisa venenosa ao redor da igreja, mandando o seu veneno naquele irmão, para procurar ferir o pastor e para espalhar o rebanho. Ó Deus, Senhor, estou ciente de que este trabalho não é meu. Lembro-me naquele dia quando parei e disse: se assim, deixa eu lavar as minhas mãos. Como o Senhor entrou em cena. Ajuda-nos, Senhor, para sabermos o que fazer, como fazer e o que fazer. Porque algum desses dias teremos que parar diante da Tua face. E, Pai, e ter que dar conta a favor do Teu povo. E alguns mal posicionados nem sabem o que fazer, desnorteado, não tem nenhum lado, não tem nada para poder se ajustar ou pegar. Ó Deus, como foi dito que os eleitos não serão enganados, ajuda os eleitos para que não haja nenhum deles que seja enganado. Mas só ver aqueles que foram enganados por diabo, e o diabo lhes seguiu hoje para lhes enganar de novo, que lhes engane, que lhes leve. Obrigado, Senhor, por tudo isso, por este momento, louvores e ações de graça. O Senhor bem sabe que isso aqui não é feito por zangarias ou iracunda, ou por ira, mas é por um amor. Ajude o Teu povo em todo lado, que possamos ter graça de saber o lado correto de se posicionar em momento de agitação. Te peço, Pai, que as Tuas bênçãos caia sobre todos aqueles que se posicionaram, da mesma maneira que os valentes de Davi se posicionaram em ambos os lados. Embora que aquele homem vinha insultando, amaldiçoando, mas eles se posicionaram e eles seguiram exatamente o que Davi queria que fosse. Ajuda-nos, porque o Senhor é conosco. O Deus de Abraão está no acampamento. O Deus de Abraão é que está nos prosperar, é que está nos prover. Abençoe todos aqueles que tomaram posições propícias neste momento. Que a graça do Senhor repouse nas suas casas, nos seus negócios, nos seus serviços. Concede isso, Pai. E que aquele que está nos atormentar, se há alguma semente eleita nele, possa sobressair e se alinhar e deixar esse espírito lhe deixar. Se ele não deixa esse espírito lhe deixar, que ele possa ir com seu espírito e deixe a igreja em paz. Obrigado por tudo. Nos encomendamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória.
Amém. Deus lhes abençoe ricamente em todo lado que nos acompanhou, que nos acompanha. Que a graça do Senhor esteja convosco. E eu lhes amo. Quero acreditar que é do vosso conhecimento. Que o Senhor esteja com cada um em todo lado, perto, longe, e que Ele possa lhes dar o desejo do vosso coração. Que Ele abençoe cada pastor, cada ministro, anciãos, até os zeladores, abençoe grandes assim como pequenos. Que a graça do Senhor esteja convosco. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador deparas em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a